Amanda Klein, para o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes é um troféu. O que você entendeu dessas declarações com relação ao teto de gastos e despedalada do BNDES? Eu entendi que o Paulo Guedes está em plena eleição, está tentando ajudar o governo a se eleger. Imaginar, ouvir do Paulo Guedes que o teto de gastos não funciona, acho que é a primeira vez que eu ouço isso. Ele vinha defendendo o teto de gastos até então, e eles não pediram licença para gastar mais, eles furaram o teto de gasto inúmeras vezes, uma delas às vésperas da eleição. Agora, para aumentar um auxílio e dar R$600, justificado, segundo eles, por um estado de emergência com aumento dos preços dos combustíveis, sendo que a gente só vê a gasolina cair desde então. Mas eles ainda justificam esse estado de emergência, querem manter o Auxílio Brasil em R$600 a partir do ano que vem. Aliás, como todas as campanhas preconizam, o Ciro Gomes oferece até mais R$1.000. Não que esse dinheiro não seja necessário para a população mais pobre, mais carente, é absolutamente necessário. Agora, a justificativa está errada, né? Então, assim, é um programa que vai custar caro, vai custar R$150 bilhões, ainda a pressão por aumento dos servidores. O presidente Bolsonaro disse que vai manter as desonerações sobre os combustíveis de impostos federais, ou seja, vai manter esses impostos zerados, alguns impostos federais cobrados pelos combustíveis. Também falou que vai corrigir a tabela do imposto de renda. É uma série de promessas que não encontra espaço no orçamento. Então, de fato, vão ter que arranjar uma outra âncora fiscal. Isso vai ensejar um aumento, vai significar, se refletir em um aumento, obviamente, da dívida pública, em um déficit primário maior, porque não há mágica na economia. Um estudo recente do IBRE, da FGV, mostrou que para atender todas essas benesses prometidas pelo presidente Bolsonaro, o custo disso será de pelo menos R$200 bilhões. Aí eu estou falando de correção de tabela de imposto de renda, reajuste para servidores públicos, como vem sendo prometido, porque o que está reservado no orçamento garante um reajuste de, no máximo, 5% linear. Agora, esses servidores muitos deles estão sem reajuste há mais de 4 anos. E a gente só no ano passado teve uma inflação de 10%. Provavelmente vão pressionar por um reajuste mais robusto. São essas receitas que o governo vai ter que garantir, não disse ainda de onde vai tirar, e não basta furar o teto de gasto. Eles vão ter que fazer uma reviravolta, promover uma verdadeira reviravolta nas contas públicas. Vamos ver como o mercado entenderá isso. Aliás, a vida não será fácil, seja qual for o presidente eleito a partir de 2023, que a gente já pode esperar um crescimento um crescimento menor, de maiores dificuldades no cenário internacional e sem todo esse pacote gigantesco de estímulo fiscal. Ô Mota, os candidatos à presidência da República discutem a necessidade ou não de manter o teto de gastos. Agora, essa fala de Paulo Guedes te surpreende? Não, eu acho que é lógico que o Paulo Guedes está ajudando a eleger o presidente, né? A surpresa seria se ele estivesse ajudando a eleger o opositor. A verdade é que o Paulo Guedes está ajudando, fazendo um excelente trabalho. Eu confio no Paulo Guedes. O espaço no orçamento vai ser criado da forma que o presidente Bolsonaro já explicou, de uma forma direta e simples, não roubando. É só não roubar. Paulo Guedes é um dos melhores ministros que esse país já teve. Vamos lembrar só duas ou três informações importantes. As despesas do governo com a máquina pública estão caindo 3% ao ano, ao contrário da época do PT, em que elas subiam 4% ao ano. Vamos lembrar, o governo Bolsonaro é o primeiro governo desde 1988 que vai terminar o mandato gastando um percentual do PIB menor do que gastava quando entrou. A inflação no Brasil vai ser menor do que a inflação do Reino Unido e dos Estados Unidos. Enquanto o mundo inteiro entra em recessão, o PIB do Brasil está superando as expectativas. E isso, vamos lembrar, depois da pandemia e no meio de uma guerra. E aí surgem inúmeros críticos, cheios de números e de teorias, para criticar o trabalho do Paulo Guedes. São os mesmos críticos que ficaram caladinhos durante os 16 anos de governo do PT. É mais um caso muito complicado diante de nós. O Daniel Silveira é deputado e goza de imunidade por suas palavras e seus votos. Está escrito na Constituição. Ainda assim, o deputado foi processado, ele ficou preso acho que quase 8 meses, teve as suas contas bancárias bloqueadas, as suas redes sociais canceladas e agora está sendo impedido de se candidatar. Acontece que o deputado foi perdoado pelo presidente da República, uma medida constitucional
um privilégio do presidente. E agora, até esse perdão está sendo analisado. Existe um processo para ver se o perdão é constitucional ou não, apesar de estar escrito em português claro na Constituição, que é constitucional. E ainda, apesar de ter sido perdoado, o deputado ainda sofre uma série de restrições e está sendo impedido de se candidatar. O problema é que os efeitos secundários dessa pena ainda têm que ser analisados pelo Supremo, desse perdão, melhor dizendo, do presidente Bolsonaro, ainda tem que ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma concordância, há basicamente um consenso entre os juristas que Daniel Silveira sim pode ser perdoado pelo presidente Bolsonaro. Agora, o consenso que não existe, pelo contrário, já existem até decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, é que esse perdão não valeria para os efeitos secundários dessa condenação. Daniel Silveira foi condenado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, pela maioria dos ministros, e apesar dele ter sido perdoado, essa condenação ainda incide, por exemplo, para invalidar uma candidatura do Daniel Silveira. Portanto, dificilmente ele vai conseguir seguir com essa candidatura. Ele faz isso como uma espécie de afronta, mas o mundo político inteiro sabe, o mundo jurídico também, que essa candidatura é inválida. Afronta faz quem ignora o que está escrito em português claro na Constituição. Nós já recebemos aqui vários juristas, entre eles o jurista Ives Gandra Martins, um dos maiores do Brasil, que explicaram: o acessório não pode permanecer se o principal saiu. É como se você tivesse vendido um carro, mas segurou as rodas. Não, as rodas são acessório, o principal já foi. Não faz sentido. Isso é um desafio à lógica e ao direito. Não é um desafio, Mota. Os tribunais superiores já entenderam. O Ives Gandra não pode falar, só a voz dele não serve para invalidar decisões que já foram tomadas por tribunais superiores que entendem sim que essas penas acessórias continuam mantidas apesar do perdão do presidente da República. Por isso essa candidatura é inválida. Quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal ou, nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral, porque são os tribunais superiores. Então, embora alguns poucos juristas discordem, que a maioria concorda que essas penas, essas condenações acessórias são inválidas diante desse perdão presidencial, quem dá a última palavra são os tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal tem a prerrogativa de dar a última palavra no Estado democrático de direito. É assim que a regra do jogo funciona. Amanda, quem dá a última palavra no Estado de direito é a Constituição. Estado democrático de direito. E quem interpreta a Constituição, Mota, é o Supremo, não é o presidente Bolsonaro, não é o Ives Gandra. Quem interpreta a Constituição é o Supremo. Amanda, numa república existem 3 poderes, todos eles são equivalentes. O Supremo é supremo porque é o tribunal mais elevado dentro do judiciário, mas ele não tem supremacia sobre os outros poderes. Os 3 poderes são iguais e independentes. Essa é a definição de república. E por que o Executivo, então, teria uma prerrogativa além da do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ao dar perdão ao Daniel Silveira, ainda dá o perdão a todas as outras condenações impostas, as condenações, as penas acessórias? Ele não pode fazer isso. Quem vai decidir até onde vai esse perdão, repito, é o Supremo Tribunal Federal. A ele cabe interpretar a Constituição. É isso que nós temos que aguardar. O Executivo pode fazer isso, não é porque o Executivo tem um poder maior. É porque está escrito na Constituição, em português claro. E isso será respeitado.